Olá, queridos. Eu sou a Grazi e estamos começando mais um programa Conversa Franca. E hoje a nossa ministrante é Elisandra Ribeiro e ela vai falar a respeito de prosperidade financeira. Então, abra os seus ouvidos, preste muita atenção, porque Deus tem uma palavra maravilhosa para você. Até mais! Graça e paz, queridos, querido e querida que está vendo esse vídeo. É um prazer estar novamente aqui falando com vocês. Nós vamos iniciar o tema de hoje, que é prosperidade financeira. Estamos com essa série maravilhosa, Conversa Franca. E se você está assistindo esse vídeo, somente esse vídeo agora, dá uma olhadinha no nosso canal. Existem já outros vídeos dessa série maravilhosa, abordando temas preciosos. Nós vamos começar falando sobre princípios espirituais para a prosperidade financeira. Embora os princípios naturais também são, de certa forma, espirituais, também são bíblicos. Então, nós vamos começar, o nosso primeiro texto vai estar em Efésios 1:3. Vamos lá em Efésios, eu já deixei uma marcação aqui, então eu já consigo estar lendo para vocês. Veja, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja, queridos e queridas, o primeiro princípio, na verdade não tem uma ordem, mas o primeiro princípio espiritual sobre prosperidade somos abençoados. Não vamos ser abençoados, nós já somos abençoados. Então veja que Efésios está dizendo que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Então, por causa da aliança que temos em Cristo, por causa da aliança de sangue que temos em Cristo, tudo aquilo que era nosso foi para Ele e tudo aquilo que é dele passou para nós. Então, nós passamos a fazer uma troca. Nós não tínhamos muito para dar, né? Provavelmente aí tinha miséria, enfermidade, tristeza, pobreza, mas ele tinha paz, alegria, justiça e prosperidade financeira. Querido, isso não é um tabu para nós. Deus tem prazer em que sejamos prósperos e abençoados. Na verdade, quando estamos nesse nível e exalando e falando especificamente de prosperidade financeira, nós precisamos entender que nós exalamos aquilo que Deus é, um Deus rico, um Deus próspero, um Deus abençoador, um Deus que tem muito para dar. Amém? Vamos para o nosso segundo texto, ele está em Romanos 8:17. Eu vou falar um pouquinho rápido os textos, porque nós temos bastante textos aqui para trabalhar, mas você pode pegar esse vídeo, pausa ele, procura o texto, lê com calma e retoma o vídeo, tá bom? Então, veja bem, Romanos 8:17. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, é o que eu estou falando para vocês. O que nos garante prosperidade é o fato que somos filhos. É a aliança de sangue que temos. Isso nos dá liberdade, autoridade para prosperar, para avançar. Então, hoje nós podemos pensar assim, qual é a condição para eu ser talvez a principal, a primeira, para eu ser uma pessoa próspera? Você ser filho de Deus. Você ser filho, isso te torna herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Amém? Vamos ao nosso próximo texto. 2 Pedro 1:3. E visto que pelo seu divino poder, Ele nos deu tudo. Ele nos deu tudo. O que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, veja o que a palavra está dizendo. Ele nos deu tudo. Então, querido, se você estava se sentindo menos, estava se sentindo, nossa,
minha condição financeira não está boa, eu preciso prosperar, eu não tenho muito. Se você estava com esse sentimento de alguém não próspero, isso não é uma verdade. A Bíblia diz que você é próspero, que Ele já te deu tudo. Então, nós temos a autoridade para prosperar, para avançar e para usar destas coisas que o Senhor já nos deu. E aí, nós vamos então, porque sabemos que somos prósperos, porque entendemos que Ele já nos deu todas as coisas. E aí a gente pode caminhar para o próximo princípio espiritual de uma pessoa próspera, né? Então vamos falar um pouquinho, e veja, queridos, eu quero deixar bem claro que nós estamos passando por esses princípios muito rapidamente. Nós poderíamos, sobre cada princípio que eu estou falando aqui, nós poderíamos passar assim horas falando especificamente sobre esse texto. Então, se você ficou com uma dúvida, quer saber um pouco mais, você tem a liberdade de mandar para nós as suas dúvidas e dizer, olha, fale-me mais sobre tal assunto. Eu quero entender um pouco mais sobre dízimo especificamente. Existem ministrações específicas sobre dízimo que são longas. Então, se nós formos abordar com intensidade todos os assuntos, nós vamos passar muito tempo aqui. Então, se você ficar com dúvida, querido, ou se você quiser se aprofundar, fale conosco, nós vamos auxiliar você a se aprofundar nesses assuntos. Amém? Então, veja, vamos falar sobre dízimos e ofertas. Eu quero falar especificamente, nesse momento, sobre dízimo. Então, nós vamos num clássico texto. Quando você ouve falar Malaquias 3:10, você fala, eita, que o pastor vai falar de dízimo. Então, peraí, vamos lá em Malaquias. Eu deixei separadinho. Malaquias 3:10. Esse texto, ele normalmente está nos envelopinhos de dízimos e ofertas, né? Então, quase todo cristão conhece. Veja, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, vamos para o comecinho desse texto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Então, a palavra, quando nós lemos lá no comecinho da Bíblia, quando começam a se estabelecer as leis, lá no comecinho, a gente vê Deus estabelecendo princípios de oferta, princípios financeiros, com o objetivo da manutenção do templo, da casa do Senhor. E também, naquela ocasião, naquela época, da tribo de Levi, que era uma tribo que dependia exclusivamente das ofertas, do dinheiro, das ofertas que entravam no templo. A Bíblia diz que eles não teriam posses, eles não teriam herança, a não ser o Senhor seria a sua herança. Então, de onde viria o seu sustento? Das ofertas que seriam ali dispensadas, né? E existe, sobre muitos cristãos, especificamente os mais antigos, eu recentemente vi uma pessoa conhecida, que é um cristão muito antigo, não é da nossa igreja local, e ele colocou algumas coisas sobre dízimo nas redes sociais, algumas críticas, e o principal questionamento, a principal dúvida é, dízimo é coisa da velha aliança, dízimo não é da nova aliança. E porque é da antiga aliança, então eu não tenho que dizimar. Veja, queridos, na verdade, nós não vamos nos aprofundar nesse estudo sobre dízimo. Inclusive, existe um estudo muito bom do Marcos Honório, no canal dele, a respeito desse tema especificamente. Dízimo é ou não é coisa da antiga aliança? Fica aí essa dica para você. E dízimo não é da antiga aliança. Na verdade, o dízimo ele foi estabelecido antes da aliança. Então, nós vamos ver aqui, olha, vamos lá, primeiro, em Hebreus 7:8. Na verdade, deixa eu ver aqui. Hebreus 7, na verdade, eu vou ler a partir do 1, tá bom? Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis
e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, falando de Melquisedeque, e depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai quão grande era este a quem o patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos despojos. Vamos lá para o versículo 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão. Então ele está dizendo o seguinte, olha, Melquisedeque nem era da tribo de Levi, mas ele tomou dízimos de Abraão e o abençoou e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Então, veja, queridos, a primeira pessoa que nós vemos, assim, o primeiro relato que a Bíblia fala de dízimo, nós vemos Abraão. E Abraão, queridos, não é aliança. A aliança veio com Moisés. Então, o que se sabe sobre dízimo é que era um ato praticado lá atrás, nos primórdios da civilização. Inclusive, se sabe que outras religiões tinham essa prática. Então, veja que interessante. Abraão, ele venceu a guerra que ele tinha que vencer, venceu as batalhas, triunfou. E porque ele era abençoado, porque ele triunfou, ele então entrega o dízimo de tudo que ele tinha, como uma testificação. Eu sou abençoado, Deus me deu muito, e porque ele me deu muito, eu devolvo uma parte. Entende? Então isso, queridos, eu volto a falar aqui sobre o primeiro princípio, somos abençoados. Então a verdade é que não dizimamos para ser abençoados. Dizimamos porque somos abençoados. Dizimamos porque entendemos que Deus nos deu primeiro. Então, porque Deus nos deu primeiro, Deus nos já abençoou, nós temos para dar. Amém? É importante você entender isso. E não ficar com esse conflito, dízimo é da nova, dízimo é da velha. Veja, a Bíblia, na nova aliança, no Novo Testamento, está dizendo que aqui, hoje, homens recebem os dízimos. Mas que, veja, lá, e ele está se referindo a questões espirituais e celestiais, lá, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive, o Senhor que vê aquilo que estamos fazendo, né? E muitas pessoas vão dizer assim, mas o dízimo também não é espontâneo, né? Eu não posso dizimar o valor que eu quero. Então, espontâneo, queridos, deixa eu dizer para você, esse dinheiro espontâneo que você dá é oferta. A Bíblia diz aquilo que tiver proposto no seu coração. Nós vamos ler esse texto já. Dízimo, a palavra dízimo significa a 10ª parte. Então, quando você diz eu vou dizimar, você está dizendo eu vou dar a 10ª parte. E Deus sendo tão maravilhoso, veja, nós ficamos com 90% e Ele fica só com 10%. Não é? E, na verdade, não é, eu penso que não é, a ideia nunca foi o valor. A ideia sempre foi testar onde está o nosso coração. Amém? Vamos ler um texto sobre oferta, tá? Lá em Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Amados, nós queremos muito, né? Eu quero superabundar. Eu não quero pouco. Então, a Bíblia está dizendo, nessa mesma medida que você quer, você precisa semear. Né? Não é? Quando nós semeamos uma semente na terra, nós sabemos que nós não temos o retorno de uma semente. Nós temos o retorno, muitas vezes, de uma árvore com muitos frutos por muitos anos. Então, você pense, se você é abundante no semear, quando que vai te faltar a colheita? Nunca.
Amém? O próximo texto sobre oferta está lá em 2 Coríntios. Deixa eu pegar aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Veja, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura também se fará. Cada um contribua seguindo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, veja, Deus é poderoso para fazer que nada falte. Resumindo a prosa, Deus é poderoso para fazer com que você tenha sempre, que você avance sempre. Então, queridos, esses dois princípios, o primeiro, somos abençoados. Dízimos e ofertas, eles estão ligados. Porque você só vai dizimar e ofertar com o coração certo se você entender que ele já te deu. Se você entender que você já é, que você já tem. Aí isso não se torna um peso para a sua vida. Aí você nem vai ligar muito. Se é coisa da nova aliança, se é coisa da nova aliança, né? Conflitos de crentes mais velhos, muitas vezes, né? E vamos para o terceiro princípio. O terceiro princípio, queridos, eu quero, na verdade, é o princípio da honra. Veja, para esse estudo, eu, além da Bíblia, né, dos textos bíblicos, eu utilizei 2 livros. Aliás, 2 livros maravilhosos, eu vou te mostrar aqui. Esses livros, queridos, eles são assim, tão fininhos, tão pequenos e tão ricos. Que livros maravilhosos. Veja, o primeiro livro é esse daqui, olha. Princípios para ser bem-sucedido, do Jânio César. Que livro maravilhoso. Ele é tão pequenininho e tão rico. Eu aconselho que você adquira o seu na nossa livraria. E nós temos esse outro livro, Obediência nas Finanças, do Kenneth Hagin. 2 livros poderosos. Gostei demais desse livro aqui. Ele tem testemunhos maravilhosos sobre cura por causa de fidelidade nas finanças, provisão não só financeira, por causa de fidelidade nas finanças. Então é maravilhoso, bem objetivo. Você que gosta assim, objetivo, é isso por causa disso e chega aqui. Esse livro vai te ajudar, tá bom? E sobre honra, eu quero especificamente ler algumas coisas do livro do Jânio. Na verdade, nesse livro, queridos, do Jânio, tem vários princípios, tá? Para nós falarmos de todos os princípios, nós ficaríamos aqui muito tempo, seria um estudo muito longo. Então, eu priorizei aqueles que eu entendo que é uma base sólida e firme para você. E aí você vai descobrindo os demais princípios e vai agregando, mas eu creio que o principal está aqui. E eu quero ler para vocês alguns trechinhos que eu separei sobre o princípio da honra, tá? Então, veja bem. O princípio da honra. Este é um princípio vital para ser bem-sucedido. A honra revela honestidade, respeito e admiração, qualidade evidenciadas na vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era alguém que entendia de honra, era alguém que sabia honrar. Quão sublime foi sua dedicação em manifestar estes predicados durante seu ministério terreno. Veja, em Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Vamos ler mais um trechinho. A vida de Cristo é o modelo perfeito para seguirmos se quisermos crescer em todos os intentos, em todas as áreas, sejam eles profissionais, materiais, ou pessoais, ou ministeriais. Ninguém foi tão fiel a este tema quanto ele, quanto o Senhor Jesus. Se o imitarmos, cresceremos em sabedoria, fortalecidos na verdade, e a graça de Deus se manifestará proporcionando êxito em tudo. O autor
repete, em tudo. O favor do Senhor repousa sobre pessoas de honra, que exalam sabedoria, honestidade, respeito e admiração. Mais um trechinho importante. Vamos lá. É o último? Não, tem mais um trechinho. Quando se submeteu à tradição dos seus pais, rabinos e de sua nação, porque Jesus, queridos, ele se submeteu a essas coisas. Jesus submeteu ao ensino, Jesus se submeteu às regras judaicas, Jesus seguiu todos os protocolos estabelecidos pela religião. Então, quando ele se submeteu à tradição dos seus pais, rabinos e da sua nação, Jesus demonstrou que a palavra e o amor honram as pessoas, independente de seus costumes. Que coisa maravilhosa. Porque, às vezes, nós entendemos honra só no sentido financeiro, né? Quando nós pensamos em honra, provavelmente você já pensa, está falando sobre ofertar, sobre presentear líderes, né? Os pastores. Isso faz parte de honra. Mas não é só isso que é honra. Isso, na verdade, eu acho que é a última parte, aquela onde você desprende o bolso. Porque, na verdade, honra começa no coração. É quando você desprende o coração. Então, ele está dizendo, o escritor aqui está dizendo, baseado na vida de Jesus, aqui tem vários textos, queridos. Se eu for ler tudo, eu vou ler o livro para vocês. Ele está dizendo o seguinte, que Jesus seguia princípios de honrar os pais, de honrar a tradição dos seus pais, a religião, a sua nação. Ele seguia princípios de honra em tudo que ele fazia, respeitando, admirando, agindo com o procedimento certo. E que isso é um princípio fundamental. Obviamente que ofertar, abençoar, presentear nossos líderes, pastores e outros membros do corpo de Cristo também é uma manifestação de honra, sim, de zelo, né? Agora, veja, vamos ler um último trechinho aqui com vocês, depois vocês vão ter que comprar o livro, tá bom? Veja, outro exemplo maravilhoso para nós está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 10 e 11. O pecado cometido fez com que aquela mulher sofresse constantes humilhações e perdesse o respeito das pessoas ao seu redor. Contudo, o mestre da honra calou os acusadores quando disse: eu não te condeno. Jesus não concordou com o erro da mulher, veja bem, mas a tratou com respeito e dignidade. Acredito que se tivesse recebido este tratamento antes, aquela mulher já teria sido liberta, porque o amor constrange. 2 Coríntios 5,14. Então, veja, queridos, Jesus tratava todas as pessoas, mesmo aquelas que não exerciam um papel fundamental na sua vida, com dignidade, com respeito, com honra. Então, esse procedimento é um procedimento de alguém bem-sucedido. É um procedimento de alguém próspero. Eu gosto muito de um exemplo que o Jânio dá aqui, quando ele fala sobre, como é que chama quando a gente vai no restaurante e você deixa um valorzinho, uma gorjeta para o garçom. Eu achei muito interessante e, assim, já mudou um comportamento meu. Veja, aqui, pelo menos, né, no Brasil, eu acredito que em todos os restaurantes, a gente vai no restaurante e tem uma taxinha, né, de serviço para o garçom. Normalmente, as pessoas reclamam de pagar essa taxa. As pessoas pagam pelo constrangimento de dizer que não querem pagar, mas elas não querem pagar. E, fora essa taxa, nós não temos o hábito, eu, pelo menos, no meu círculo de pessoas, de amigos, eu realmente nunca vi, e não era um hábito meu, de pegar e deixar uma gorjeta para o garçom, de deixar um valorzinho, como uma forma de dizer assim, olha, valeu, hein? Excelente trabalho, obrigado, né? E a gente acha até que faz demais deixando aqueles 10%, que se eu não me engano é 10%. Então, assim, Jânio, ele fala que uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida, ela é uma pessoa que dá gorjeta. Ela é uma pessoa que honra aqueles que estão servindo ela. Um garçom me servindo, eu preciso honrar. Uma pessoa me servindo, eu preciso abençoar. E foi muito interessante que eu estava no Uber esses dias, já tinha lido isso daqui,
e a pessoa me levou para um destino, e eu realmente ia muito rapidinho fazer alguma coisa e voltar desse destino, ou seja, eu teria que pedir novamente outro Uber. Eu não ia poder colocar como parada, porque também ele ia ficar muito tempo ali, né? E aí o rapaz disse para mim, a senhora vai voltar já? Eu disse, vou. Eu posso ficar no estacionamento esperando a senhora, tudo bem? Aí a senhora me dá o mesmo valor que custou a corrida. Eu falei, ok. Aí eu entrei, fiz o que eu tinha que fazer, saí rapidamente e entrei no carro. E aí a hora que eu fui dar o dinheiro, né, que eu perguntei quanto que era a corrida, eu me lembrei disso, queridos. E eu não tinha trocado. Eu tinha assim, sei lá, a corrida seria uns 5, 6 reais, eu tinha 10. E aí eu peguei e falei assim, fica com os 10. Aí ele falou, nossa, você vai deixar os 10? E eu pensei comigo, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Esse moço me serviu, ele ficou me esperando, ele resolveu o meu lado. Porque até eu pedir o Uber, conectar, achar outra pessoa, ela parar, ele resolveu minha vida. Então eu preciso abençoar. Então esse é um pensamento de alguém próspero. Honre as pessoas ao seu lado, seus amigos, sua família, seus líderes, seus pastores, seus irmãos em Cristo, mas honre de maneira geral, seja uma pessoa de honra, com o procedimento certo sempre. Amém? E nós vamos, queridos, agora, rapidamente, para alguns princípios naturais. Veja bem, embora tenha respaldo na palavra, eu chamo de naturais porque a gente não ouve falar deles o tempo todo, pelo menos não na igreja. E nós vamos começar com o primeiro princípio, que você vai falar, vá. O primeiro princípio, querido, uma pessoa próspera é trabalho. Eita! Você pode dizer assim para mim, Eli, mas que coisa básica é essa? Desde que eu cresci, meu pai e minha mãe falam para mim que eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar para ter as coisas. Mas, queridos, esse vídeo, você precisa entender, vai para vários tipos de pessoa e para várias idades também. Vai, inclusive, para alguns jovens que estão agora, né, vão começar no mercado de trabalho. Então, o primeiro princípio é trabalho. Vamos lá ler rapidamente, em 1 Tessalonicenses 3, do 11 ao 12. Procurai viver quietos e tratai dos vossos próprios negócios. E trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temo mandado, para que andeis honestamente, e para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Então, queridos, o primeiro princípio natural para você prosperar é você ganhar dinheiro. Você precisa ganhar dinheiro, querido. Então, a menos que você seja um herdeiro de uma grande fortuna e que ela está lá no banco, rendendo juros e trabalhando por você, eu e você precisamos trabalhar. Mas nós precisamos entender que a nossa prosperidade não vem só disso. Esse é um princípio que nós temos que obedecer. É um princípio que nós temos que seguir. Mas Deus superabunda o nosso trabalho, superabunda aquilo que... Entende? Você entende que, na verdade, se você ganha X por mês, a sua vida normalmente, que eu quero dizer espiritualmente, ela vai além desse salário por causa da graça, do favor e da bênção do Senhor, mas você precisa trabalhar por esse salário. Você não precisa se submeter a trabalhos abusivos, porque isso não é bíblico. Mas você precisa se submeter a trabalhar. Eu lembro de uma vez que eu fiquei desempregada e o pastor chegou em mim e falou assim, nossa, Li... Aí eu arrumei um emprego, né? Aí ele falou, nossa, Li, arrumou um emprego. Aí eu falei para ele, olha, eu queria só dinheiro, mas Deus, aprove a Deus me dar um trabalho. Eu pedi dinheiro, mas Deus me deu um trabalho. Então, isso é um princípio, queridos, nós precisamos trabalhar. Amém? Veja, o segundo princípio... Eu escrevi da seguinte maneira, gaste planejado ou gaste menos do que você ganha. Sabe por quê, queridos, eu estou falando dessas coisas naturais? Porque às vezes você fala assim para mim, Li, eu faço tudo, essas coisas espirituais. Eu sou uma pessoa que honra, eu dizimo e oferto, eu entendi que eu sou abençoada, eu confesso a palavra, mas vive uma vida desregrada. Vive uma vida... de todo jeito. Porque eu e você, queridos, ou pelo menos a maioria de nós, não tivemos educação financeira. Nós não tivemos muitos exemplos na escola, os nossos pais não tinham esse conhecimento para nos ensinar esses princípios, além do princípio de ser honesto, trabalhar, né? Coisas que os nossos pais nos ensinaram. Mas existem coisas que eles não conseguiram nos passar. Então, veja bem,
em Lucas 14. Eu quero ler esse texto para você. A gente está quase lá, viu? Fique calmo aí, que esse assunto é importante para a sua vida. Veja, em Lucas 14, 28 diz: se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como construir a torre? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Jesus estava falando de uma outra coisa, na verdade. Mas veja que Jesus ensinou um princípio. Antes de você fazer alguma coisa, você não tem que planejar? Então, nós precisamos, queridos, aprender, eu e você precisamos aprender a planejar os nossos gastos. Nós precisamos entender que fé não elimina essas coisas. Ah, não, a minha vida é pela fé, então eu gasto. Passo cartão. Queridos, isso vai nos trazer prejuízo. Se isso nunca te trouxe prejuízo, eu posso dizer, já me trouxe prejuízo. E eu precisei de fé, sim, foi para sair do lamaçal que eu me envolvi. Por falta de sabedoria de entender que existem princípios que regem. E isso é um princípio, Jesus está falando disso. Você não começa uma construção sem fazer conta. Você precisa saber, eu tenho dinheiro para fazer? Então, nós precisamos ser precavidos nessas coisas. Veja bem, eu fiz uma pesquisa muito rapidamente, chama POF, tá? Pesquisa de Orçamento Familiar. Essa pesquisa é de 2008, 2009. Essa pesquisa diz que 68,4% das famílias brasileiras têm gastos superiores aos seus rendimentos. E que 64,8%, isso com base em 2019, estavam endividadas. E 24,3% estavam inadimplentes. Você percebe que o número é grande? Então, você percebe que isso é cultural. Na maioria das vezes, nós, obviamente, passamos por situações. Você talvez esteja nesse exato momento passando por apertos causados pela pandemia. E isso é uma situação à parte, são situações que acontecem e que nós realmente vamos precisar de muita intervenção, porque nós seguimos o protocolo, nós seguimos o que tinha que seguir. Mas aqui está falando o seguinte, que é costume, que é hábito, que de cada 10 brasileiros, basicamente 6 estão endividados. 6 estão com problemas financeiros. Isso vem do que eu falei. A cultura que não nos é ensinada na escola desde pequeno, a cultura que os nossos pais também não têm para nos ensinar algumas coisas. E não por mal, mas porque também não tiveram essa educação. Mas hoje nós temos condições, na palma da nossa mão, com o celular na mão, de adquirir esse tipo de conhecimento. E gratuito, na maioria das vezes. Então, veja, o terceiro princípio natural: aprender a poupar ou investir para o futuro. Queridos, quando a gente fala de poupar e investir para o futuro, a gente pensa assim, só rico poupa e investe para o futuro. É o rico, é coisa para quem é rico, tem muito dinheiro. Eu não tenho muito dinheiro, o meu dinheiro dá para a conta ali do mês. Isso é uma mentira, queridos. Isso é uma mentira. Na verdade, como nós não crescemos com esse hábito, eu não cresci com esse hábito. O meu esposo, por exemplo, já cresceu. Uma família com poucos rendimentos, com pouco dinheiro, com muitas dificuldades, mas sempre guardava dinheiro. Sempre tinha um dinheirinho, sempre tinha alguma coisa acontecendo ali. Então, porque não tivemos esse hábito construído, não tivemos essa ideia inserida dentro da gente, a gente acha que não é, que é coisa de gente rica, que é coisa de quem tem muito dinheiro. E veja, eu queria ter mais tempo, mas nós vamos ficar para um próximo vídeo para eu falar de forma bem ampliada sobre a vida de José. Lá em Gênesis 37, começa a história de José. Começa a contar. Você já sabe algumas coisas, não é? José foi vendido pelos irmãos, José vira escravo, ele passa por todo um processo, até que ele chega à prisão lá onde tem o faraó, né? E aí, Faraó tem um sonho muito estranho e alguém fala para o Faraó, olha, nós temos alguém aqui na prisão que é capaz de interpretar o seu sonho. E veja, queridos, José é trazido, eu não vou ler com vocês, vai lá em Gênesis 41, que deve ter mais detalhes do finalzinho desse processo. José é trazido,
ele interpreta o sonho de Faraó. Ele diz, olha, esses símbolos todos, esse sonho que você teve, né, de 7 vacas gordas comendo 7 vacas magras, 7 espigas boas, bonitas, comendo 7 espigas magras, nada mais é do que vão vir 7 anos de grande abundância e no final, e depois 7 anos de muita escassez. Vai vir fome sobre a terra. E aí ele diz para Deus dar essa sabedoria, esse discernimento para José, e Deus diz para ele. E ele diz para o faraó, olha, levanta governadores, levanta responsáveis sobre o Egito, e aí você vai pegar essas pessoas e você vai começar a guardar a 5ª parte, se eu não estiver muito enganada, tá? A 5ª parte de tudo que a gente colher, nós vamos construir celeiros e vamos guardar essa parte. A demais parte nós vamos consumir. O que aconteceu, queridos? Foram 7 anos de muita fartura. E José guardando aquela porção que ele determinou, porque por fim Faraó viu que ele era o cara para estar à frente disso tudo. E ele foi guardando. Quando os 7 anos de fartura acabou, vieram 7 anos de fome, tinha mantimento guardado para suprir todo o Egito e as nações ao redor ali do Egito. E não só. E aí sabe o que era feito? Eles vendiam. Não tinha comida em lugar nenhum. Eles vendiam aquelas pequenas porções de comida de forma racional, né? Para que as pessoas não morressem de fome. Então, a conclusão é, no meio de um tempo de escassez, José prosperou, o Egito enriqueceu. Agora, por que, queridos? Por causa de um princípio de guardar um pouco para o futuro. Então, nós precisamos sair dessa cultura, dessa limitação e tentar nos esforçarmos, porque é um esforço, sim, de separarmos um valor, de pensarmos nos dias que virão. Talvez hoje você esteja vivendo dias mais difíceis, fala ali, hoje está muito complicado para mim, porque desemprego às vezes chegou, escassez, você está ali resistindo firme em fé contra a escassez, mas vai chegar um tempo de você ter para isso. Vai chegar o tempo de você estar com a vida talvez mais organizada do que você está hoje. E nós precisamos, queridos, mudar nossa mentalidade. Agora veja, aonde eu busco auxílio sobre estas coisas financeiras, sobre estes assuntos de maneira natural? Querido, tem canais, inclusive no YouTube. Canais que ensinam finanças pessoais, com linguagem simples, com linguagem de fácil entendimento. Não foi feito para matemático, financeiro, não foi feito para mim e para você. Nós, às vezes, passamos tanto tempo com o celular na mão, vendo o Instagram, vendo o Facebook, tudo lícito. Mas não passamos um pouquinho de tempo adquirindo conhecimento que pode nos salvar, que pode nos ajudar. Então, amados, esse breve estudo, corri um pouquinho, falei um pouquinho até rápido, sobre prosperidade financeira, é para te dar algum embasamento para você avançar. E talvez você esteja nesse final de estudo pensando assim, Li, mas aonde que entra a fé? A fé entra, queridos, quando você já praticou estas coisas. Aí você se sente respaldado para declarar a palavra. Aí quando a escassez vem, você se sente respaldado para dizer aqui não. Eu já sou abençoada, sai daqui, escassez. Quando o desemprego vem, você se sente respaldado para dizer, o Senhor é meu pastor. O emprego vai chegar. E se ele demorar para chegar, chega a provisão. Porque eu estou dentro dos princípios da palavra. Então, amados, se apegue com firmeza à palavra, siga esses princípios, tente buscar mais conhecimento na parte natural das coisas, e eu creio que você só vai avançar. Deus te abençoe e até a próxima. Que palavra poderosa, hein? Tenho certeza que você foi muito abençoado por essa palavra. Então, curte lá no YouTube a ministração, compartilha com seus amigos e se inscreva em nosso canal. E a partir da semana que vem teremos outro tema. Não perca, hein? Fiquem ligados. Até mais!